a orientação do Senhor Jesus. A chave está na mão dele. O problema é que, o grande problema nosso é chegar a Jesus, porque nós queremos chegar a Jesus de qualquer forma. Nós queremos chegar a Jesus simplesmente no momento de louvor, porque ergamos as mãos, choramos. Chegar a Jesus precisa mais do que isso. Eu preciso deixar Ele me constranger pelo seu amor. Eu preciso deixar Jesus me constranger a todo momento, para que eu possa olhar para a minha vida, me arrepender dos meus erros, dos meus pecados, das minhas injustiças, e me humilhar na presença dEle. Porque sem humilhação e sem pedido de perdão, não vai ter liberação de bênção. Não adianta, irmãos. A palavra, ela é simples. Nós precisamos converter o coração dos filhos aos pais e vice-versa. E para isso, nós temos que reconhecer as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer as nossas iniquidades. Nós precisamos reconhecer o nosso orgulho. Senão nós não vamos receber a chave da mão dele. Porque para receber a chave de Jesus, eu preciso estar perto dele. E aqui está um dos grandes problemas, eu tenho ensinado à igreja. O nosso problema não são os principados e as potestades. Isso aí é colateral. O nosso problema é a ausência de Deus. A ausência de Deus nos faz, sim, ficarmos propensos a infiltrações malignas. Mas quando estamos ligados a Deus, não tem espaço para mais nada a não ser o Espírito Santo. Mas para estar ligado e sintonizado no autor e consumador da fé, eu preciso me submeter à palavra dele. E nós aprendemos um evangelho muito fácil, o evangelho de que eu sou filho do rei. Irmãos, é muito mais do que isso. Eu posso quando eu me jogo e me prostro aos pés dele e reconheço que eu sou um pobre pecador. Eu posso quando eu reconheço que, se não for as misericórdias dele, que se renovam todos os dias, eu estava condenado. Se não fosse a graça salvadora de Jesus, eu já nem estaria mais aqui. Eu preciso compreender isso. A porta, essa porta que abre esse caminho para nós termos esse relacionamento com o Senhor, é uma porta espiritual. E a gente precisa abrir o nosso coração, limpar, tirar tudo que está cabeludo. A gente precisa liberar perdão, porque se eu não liberar perdão, eu sou digno de perdão. Se você não liberar perdão, você não é digno de perdão. A Bíblia diz isso. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso reconstruir aquilo que eu destruí. Eu preciso consertar. Eu preciso restituir aquilo que foi perdido na vida das pessoas por minha causa. Senão eu não vou receber a chave. As chaves que nós precisamos, a chave da cura, a chave da libertação, a chave da transformação, a chave da bênção, está na mão dele. Lucas capítulo 13, verso 11. Jesus chega na sinagoga. Só tinha crente. Fala comigo. Só tinha. Quem que estava na sinagoga? Era o ímpio? Não. A Bíblia diz que ali estava uma mulher que era filha de Abraão. Então ela era filha de Deus. E Jesus olha para aquela mulher, servindo há 18 anos ali no templo, encurvada. Uma ação maligna, um espírito maligno sobre a vida dela. Isso, pastor Florindo, que me confrontava há 5 anos atrás. Como alguém está dentro da igreja, servindo no ministério, é possuída por um demônio? Como? Como alguém está na igreja há tanto tempo e se deixa ser usado pelo instrumento maligno? A Bíblia fala aqui,
Lucas capítulo 3, verso 11. Uma mulher encurvada, quem fala é o Senhor Jesus, que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, na sinagoga. Isso confronta, como? Era um paradigma para mim, até que Jesus chega e coloca as mãos sobre aquela mulher, e ela volta ao normal, porque ele repreende o espírito maligno. Então sim, é verdade, podemos sim estar na igreja dando glória a Deus, aleluia, mas insensíveis à perseguição maligna. Pastor, mas como perseguição maligna? Eu sempre fui santo. Isso é justiça própria. Você já viu a pessoa que você vai pregar para ela? Não, eu vou na igreja, campanha de oração, conheço a Bíblia de capa a capa, não sirvo até no ministério. Não. Nós conhecemos, isso é normal, e eu ficava frustrado quando algumas dessas pessoas num culto ainda manifestava. Como explicar isso? Sim, religiosidade, está servindo, mas está servindo sem reconhecer que precisa ser tratado, que precisa ir para o pé da cruz, que precisa fazer uma autoanálise e entender que precisa ter restauração, que precisa ter restituição na vida das pessoas que afrontou, na vida das pessoas que ela denegriu, que ela deu prejuízo. Precisa pedir perdão para Deus e ir lá pedir perdão para aquela pessoa também, porque senão não vai ser restituído. E muitas vezes está ali com aquele crédito de injustiça. Pastor, mas eu tomo ceia, mas está devendo. Quando você passa no sinal vermelho e não obedece, no final do mês vem a multa. Você tem que ir lá contratar o doutor Cristian para falar, faz uma defesa aí. Não, mas está aqui, ó, tiraram a foto, você passou no vermelho. Aí vem a sanção. Se você não pagar, vem o oficial de justiça, e se bobear, vem o fardado e te leva. No mundo espiritual não é diferente, irmãos. Quando nós quebramos a lei de Deus, Deus se afasta e o inimigo encosta. Pastor, mas eu sou salvo. Não estou falando de salvação. Está salvo, mas não pela tua força, não porque você merece. Nós fomos salvos porque Ele deu a vida por nós. Nós fomos salvos por um favor imerecido na cruz do Calvário. Nós fomos salvos por um amor divino que nos alcançou imerecidamente. A Bíblia diz que nós não merecíamos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o teu Filho, o teu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está salvo, mas não é mérito seu, é mérito dele que nos amou primeiro. E às vezes nós queremos receber essa chave, mas não tem como, porque o maligno está ali. Eu estou devendo, eu tenho um crédito de injustiça, eu devo para a justiça do homem, eu tenho que ir lá e resolver. Se você deve para a justiça de Deus, não se esqueça que tem um trono, e onde tem um trono tem um juiz, e onde tem um juiz ele julga, e ele, no julgamento dele tem equidade, ele não é parcial, a palavra dele não volta vazia, por ele ser justo. Eu preciso que a igreja entenda isso. Nós temos trabalhado isso duro, para que todos possam compreender que a gente precisa dessa restituição na nossa vida. E essa mulher aqui, ela recebeu Jesus, ela teve essa graça. Mateus capítulo 15, verso 21. Quem conhece a mulher sírio-fenícia? Quem conhece a mulher grega, descendente de Alexandre o Grande? Quem conhece essa mulher que herdou dos gregos o idioma, que herdou
toda a história do helenismo. No tempo de Jesus, os romanos dominavam pela força, mas o helenismo, a cultura helenística, grega, era muito forte, e eles tinham muito orgulho disso. Mas a Bíblia diz que a filha dessa mulher estava profundamente endemoniada. E essa mulher agora desesperada, ela fica sabendo que Jesus está na cidade. E ela fala: olha, a língua não resolveu, a cultura não resolveu, os deuses pagãos não resolveu, a minha filha está demoniada. Eu vou procurar o filho de Davi. Tem alguém aqui que veio procurar o filho de Davi nessa noite? Então manifesta dando glória a Deus, porque Deus está em procura dos verdadeiros adoradores. Mas Jesus, Ele começa um processo na vida desta mulher. É um processo que eu e você temos que passar, muitas vezes. Sabe por quê? Eu falei de justiça própria. Deixa eu mostrar essa figura para você. Aquela pessoa que você fala de Jesus: não, eu vou todo domingo na igreja, eu sou até dizimista. Não, mas tal coisa, a gente precisa resolver, você está vendo que está aqui. Não, fica tranquilo, a minha mulher vai. De boa. Não, eu leio a Bíblia também. Não, mas você precisa ter mais intimidade. Não, Deus é na minha vida. Eu conheço um cara que era rico demais. Ele tinha 7 filhos lindos. Ele era o cara mais rico da sociedade. Ele era tão religioso que toda semana ele oferecia sacrifício. Porventura os meus filhos estão pecando, Senhor, perdoa eles. Mas num desses dias de juízo, o diabo vai até o Senhor e fala: está vendo o Jó? Deixa eu tocar nele para você ver. O diabo já sabia que Jó tinha uma dificuldade. Qual que era a dificuldade de Jó? Justiça própria. Quando ele está lá coçando as feridas com um caco de telha sentado na cinza, mesmo a mulher mandando ele excomungar a Deus, né? Ele com sabedoria, ele resiste. Mas quando Deus manda os amigos, e os amigos tentam falar: olha, vamos procurar aqui, alguma coisa aconteceu. Será que você não fez tal coisa que desagradou a Deus? Não, rapaz, eu sirvo a Deus há muito tempo, como eu vou desagradar a Deus? Será porventura que você não deixou de fazer isso? Ou você fez isso? Não, eu sou um cara íntegro, já falei para vocês, eu sou um cara justo. Os amigos não convencem ele, aí Deus aparece para ele. Ele fala: Jó, o que está acontecendo? Não, Senhor, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou santo. Jó, quem é que criou céus e terra? Quem é que trouxe à existência as coisas que não existem? Quando nada existia, Ele estava aqui. Quem foi? Foi o Senhor. Aí Jó vai entender: Senhor, agora eu entendi. Antes eu ouvia falar, agora eu estou vendo. A Bíblia diz que a justiça própria de Jó colocou ele naquele buraco. Enquanto ele não reconheceu a sua falha, Deus não restituiu na vida dele os filhos e a prosperidade. Nós estamos numa campanha de restituição, e nós estamos sendo firmes, enfáticos aqui, que como Jó teve que voltar lá atrás e ajustar algo que estava incompleto na vida dele, nós precisamos fazer. Senão nós não vamos pegar a chave da prosperidade. E aqui, a mulher correndo atrás de Jesus, e ele nem dá ouvido para ela. O Pedro já fica, né? O Pedrão mais ou menos igual ao Valdeci: ó, pastor, está correndo atrás aí, fala alguma coisa, dá uma satisfação, né? Olha, o que o povo vai falar aí do Senhor, né? Jesus nem aí. Daqui a pouco o Pedrão fala: ó, vai pegar mal, vão dizer que o senhor está desprezando. Calma, Pedro. Jesus estava tratando daquela mulher, ela precisava ser tratada. Irmãos, nós precisamos muitas vezes ser tratados, e o tratamento faz parte da campanha de salvação para mim e para a tua vida.
O tratamento faz parte do crescimento. O tratamento faz parte de nós podermos ter a dádiva de pegar a chave e abrir a porta, que ninguém mais vai fechar. Mas vai vir sim o tratamento, está na Bíblia, Deus trata. Mas Ele trata porque Ele te ama e porque Ele te recebeu por filho. É por isso que Deus trata. Jesus começa a tratar com aquela mulher, até que Ele para. Quando Ele para, todo mundo para, e ela se joga aos pés dele. Ele falou: opa, começou a surtir um efeito, porque agora era uma grega orgulhosa da sua cultura, do seu idioma, do seu povo, orgulhosa dos seus bens materiais, mas ela tinha um problema que só Jesus podia resolver, só Ele tinha a chave. Ei, queridos, você está no lugar certo. Não sei qual é o teu problema, mas aquele que está aqui na presença do Espírito Santo tem o poder de entregar a chave que vai mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família e dos teus filhos. Abashurika Manás. Quando ela se prostra, ela olha de novo e fala: filho Davi, minha filha está tremendamente endemoniada. Eu acredito que os discípulos naquele momento, todos ficaram constrangidos, mas Jesus, de forma muito tranquila, olha para ela e fala: filha, e aqui vem mais um tratamento. Se for trazer a luz da verdade de hoje, nossa, mas esse homem está fazendo acepção de pessoas, está humilhando ela. Ele diz assim: olha, Jesus ainda não tinha estendido a graça ainda para todas as nações. Naquele momento ele estava tratando do povo de Israel, e ele diz: olha, eu vim para Israel. Eu não posso te atender agora, porque eu preciso agora, nesse momento e nesse espaço de tempo, eu vim para Israel. Mas aí mais uma vez, agora ela chora e toca nos pés dele e se humilha mais um pouco. Mas a minha filha está tremendamente e profundamente endemoniada por um espírito imundo. Jesus olha de novo para ela e fala assim: olha, eu não posso dar o pão dos filhos aos cães. Naquela hora Pedro quase infartou, ele era sanguíneo e falou: Jesus do céu, se o ministério público está aqui, lascou, vai colocar um processo no mestre aqui, porque ele está não só fazendo acepção de pessoas, mas está humilhando e colocando aqui, chamando a irmã aí de cão. Mas vamos entender o texto, o contexto. Eu não posso dar o pão para os cães. Na verdade, ele está falando aos cananeus. Ele está falando de Cã, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai, que era toda aquela região ali, toda aquela parte da Ásia, eram os cananeus. Mas aquela mulher mais uma vez se humilha, ele fala assim: mas Senhor, os cachorrinhos ficam debaixo da mesa, e eles pegam as migalhas. Ela está falando: não tem problema, eu sei que o Senhor tem muito, e conforme o Senhor dá para os seus, vai cair migalhas, e eu sei que eu só preciso de uma pequena migalha. Se vir da tua mão, vai abrir a porta da liberação. Se vir da tua mão, vai abrir a porta que vai libertar minha filha. Se vir da tua mão, vai abrir a porta que vai abrir a porta da minha casa, do meu casamento, que vai restaurar o meu casamento. Se pode ser uma migalha, mas se vir da tua mão, vai mudar a minha vida. Jesus, naquele momento, ele é constrangido, porque tudo que ele quer é um coração contrito, um coração que reconhece que não pode nada sozinho, mas precisa da bênção do mestre, da salvação do mestre. E esse coração é aquele que reconhece que é um pobre pecador, que só vive pela misericórdia de Deus. É um coração que reconhece que Jesus morreu na cruz, liberando perdão para os adversários. É um coração que reconhece que o próprio Senhor Jesus a todo momento foi confrontado, mas a todo momento ele estava lúcido, porque ele sabia o propósito dele. Ele sabia que ele era um filho obediente, que obedecia o propósito do Pai, e que ele precisava apenas se humilhar, porque quando ele se humilha na cruz do Calvário, levando sobre ele o teu pecado,
o teu erro, a tua injustiça, ele rebentou com os portões do inferno. O livro de Efésios, confirmando a palavra que está no Velho Testamento, diz que ele, como ele subiu, ele desceu e tomou as chaves da mão do diabo. O diabo é um derrotado, ele não tem nem a chave da casa dele. Mas nós precisamos entender que sim, no mundo espiritual ele tem algum poder. Ele tem poder para dominar a tua mente, ele tem poder para mudar os teus pensamentos, ele tem poder de mudar os teus pensamentos de forma que você vai se degenerar, você vai se autodestruir, você vai se autodecompor e ainda vai destruir a tua casa, vai destruir a tua família. Se você não perceber que ele está te usando, que ele está manifestando na tua mente, ele te destrói e você ainda destrói a tua família. Ele veio para isso. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Pastor, mas como é que eu faço? É simples. É simples pegar essa chave para que o diabo parta da tua casa, da tua família, suma, fique anos-luz da tua presença. Se humilha na presença de Deus, se humilha na presença do Altíssimo, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo ele mais fará. O salmista diz, Tiago 5,16 diz assim: confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Tem muita gente que não é curado porque ele não tem a humildade de confessar. Porque quando você confessa, presbítero Mário, você já passou pelo aconselhamento, sabe o que eu estou falando? Já com o Dr. Christian, um monte de gente aqui, quando a gente passa pelo aconselhamento, a gente entrega tudo na cruz, e o inimigo tem que bater em retirada da nossa vida, porque a partir daquele momento ele não pode mais te acusar, Joel. Ele te acusava por tal coisa, por isso, você confessou, pediu perdão, se humilhou, acabou a legalidade, acabou a perseguição, ele tem que sair, e eu vou provar isso para você agora, porque quando esta mulher se humilha aos pés do Senhor, ali entregando o orgulho, tudo aquilo que o Senhor estava tratando, e ela pede que ele vá na casa dela para expulsar o demônio que estava na vida da criança, ele fala: filha, fique tranquilo, volte para a tua casa, porque o demônio já foi embora, a tua filha já é liberta. Agora fala para mim no texto aqui, aonde é que Jesus levantou a mão e falou: labassura e canta, eu estou expulsando esse demônio agora. Não precisa, porque quando você confessa, se humilha, se arrepende, o diabo tem que sair. Porque o que é o papel do diabo? Se não nos acusar. O que o diabo vai lá? Acusar Jó perante Deus. Tinha uma reunião lá, tinha o trono de justiça, acho que é segunda Crônica 18, 17, tem reunião no céu, Deus quer finalizar, ele fala assim: ó, chegou, eu não suporto mais Acabe, o rei Acabe passou da borda, eu quero, está numa reunião no céu, ele fala: eu quero, quem é que vai lá botar a mentira na boca dos profetas? A Bíblia diz que levanta um anjo, um espírito, e diz: eu vou colocar o espírito de mentira na boca dos profetas. Chega lá embaixo, os 20 profetas, falam: não, Acabe, pode ir para a guerra, que você vai voltar vitorioso. Trazem, acho que é Micaías, bate na cara do profeta e fala: ó, fala fala a verdade. Não, vou falar a verdade. Se você voltar da guerra, eu não sou mais profeta. Tem um trono, e onde tem um trono tem um juiz, e onde tem um juiz tem julgamento, e onde tem julgamento existe uma lei, e se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Mas quando nós cumprimos a palavra, João capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar diante do trono de Deus. É palavra. Confessou, entregou a vida, confessou, restituiu, o demônio sai. É o que aconteceu com essa mulher.
Olha aqui, filha, vai, que a sua filha foi liberta. Acabou. Ele não expulsa o demônio. A atitude dela, de humilhação, de entrega, acabou. Não podia mais acusar. Muitas vezes nós precisamos fazer essa autoanálise. Mas só que para ter essa autoanálise eu preciso entender a palavra. Eu preciso estar em espírito de oração, porque senão a fortaleza se levanta, a fortaleza da justiça própria. Eu sei porque eu já tive esse bicho. Eu já tive esse bicho aí da justiça própria, pastor Florindo. Pensa num cara que tinha uma justiça própria, uma fortaleza. Não, que é isso, preciso disso não, Deus é na minha vida, né? Gente, tudo que eu falo aqui eu já vivi, tá? Tudo que eu falo aqui é testemunho. Eu já passei por esse caminho, tanto do crédito em justiça, como também da libertação, graças a Deus. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. Deus não só me alcançou, mas Ele me deu condição de alcançar toda a minha família e me levar nesse estado, né? É evidente que é constante, tem muita coisa ainda para resolver. A gente vai resolvendo e vai afinando, vai afinando, vai afinando. Conforme você vai resolvendo, né? Deus, o Espírito Santo vai te constrangendo um pouquinho mais, você vai afinando e vai melhorando aquilo. A chave que liberta está na mão dele. A humilhação e o perdão é o que liberta. Essa mulher conseguiu chegar nesse nível. Eu já quero finalizar. Daniel capítulo 10 verso 12, eu quero falar de restituição. Quero falar da chave da restituição. Nós lemos essa semana inteira, Joel 2:25, que o Senhor fala, olha, eu vou restituir os anos perdidos. Eu falei, Senhor, como é que o Senhor vai restituir os anos perdidos? São 58 anos. Ele falou, olha, observa o que eu fiz com o meu servo Elias, quando ele precisou alcançar Acabe. Eu coloquei um acelerador nele. Elias corre mais do que os cavalos de Acabe. Fica tranquilo, quando você se humilhar e entrar na presença do Senhor, o Senhor vai colocar um acelerador na tua vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus negócios, na tua vida. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder e Ele vai restituir tudo. E é interessante que na sequência Ele fala, eu vou restituir o que o gafanhoto comeu, aquela costa do meu grande exército que eu enviei. Eu nunca gostei de ler essa parte aí, Cristo, porque eu falei, cara, como é que Deus envia esse negócio? Envia, porque a palavra dele diz que quando eu quebro a palavra, é eu que autorizo. Quando o povo de Deus quebrou a palavra, deixou de ouvir a palavra, de ser obediente, se revoltou contra a verdadeira palavra, entraram em rebelião, o Senhor falando, ó, vocês vão para o cativeiro. Jeremias, fala para eles que eles vão para o cativeiro. Isaías, fala para eles. Não, isso aí é, Deus é bom, Ele é bom mesmo, mas Ele é justo. O que aconteceu? Vem Babilônia e leva todo mundo para o cativeiro. Acho que é Jeremias 28 vai falar, olha, são 70 semanas. E aqui, capítulo 10, verso 12 de Daniel, fala de intercessão, de se colocar na brecha, fala de restituição. Sempre vai ter um homem de Deus, mesmo que ele seja mal interpretado, sempre vai ter uma pessoa de Deus, mesmo sendo interpretado, que vai falar a verdade para a igreja, vai pregar o que é justo. Vão achar que ele está perseguindo, vão falar que ele está confrontando, mas a palavra de Deus não falha. Não foi diferente com Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, e montaram perseguição sobre a vida dele. Mas aqui Daniel, ele fala, Senhor, eu preciso ter discernimento, porque o profeta Jeremias, ele deu uma palavra, e aí Deus traz a palavra, a consciência, e ele vai buscar os rolos do profeta Jeremias, ele vê que eram 70 anos, e aí ele começa a se colocar na brecha de intercessão, e ele começa a se humilhar na presença de Deus intercessoriamente, ele começa a orar, Senhor, lá no capítulo 9, perdoa os pecados dos nossos pais, perdoa os pecados dos meus avós,
Perdoa os pecados dos reis que passaram, das nossas autoridades que foram constituídas, que estavam sobre nós, que quebraram a tua lei, que profanaram o teu santuário. Senhor, perdoa o pecado dessas gerações, que nós estamos pagando esse preço até hoje. Senhor, perdoa. Você acha que Deus ouviu o pedido de perdão de Daniel e aquele povo foi perdoado? Quem estava condenado, está condenado, mas a intercessão dele quebrou o céu de bronze, cessou a contaminação do pecado que estava sobre a vida dele e sobre a descendência futura, porque ele começa a se humilhar pelos seus pais, e aquele céu de bronze vai se quebrando, vai destruindo, e aí vai aumentando a conexão com Deus. Quem estava aqui nos 6 dias sabe do que eu estou falando, do primeiro dia de oração, do segundo, do terceiro, a conexão que virou no 6º dia. Eu quero te dizer, eu até contei aqui meio por cima, no 6º dia, irmãos, que nós ia fazer a oração final, que era a oração pela cidade, que era a oração pelos bairros. Eu saí para almoçar, eu não fiquei 30 minutos fora, o pau pegou, filho, assim ó, nós estávamos almoçando tranquilo, em questão de 15 metros, o demônio tomou um camarada que eu nunca vi, ele começou a rosnar, e ele andava num raio assim, de para lá, para cá, e eu olhei para trás, olhei para cá, falei, Wanderlei, esse cara está falando com quem? Com você. Falei, Jesus. E o diabo lá, e rosnava, e falava. Falei, fica tranquilo aqui que ele não vem não, fica tranquilo, está de boa, Deus está no controle, ele está querendo só me intimidar, mas aquele que está em mim é maior do que está no mundo, porque nós ficamos uma semana aqui intercedendo pela tua vida, pela tua família, nós ficamos uma semana aqui pedindo perdão pelos pecados da igreja, pelo pecado das famílias, pelo pecado das autoridades. Nós ficamos uma semana aqui de joelhos, nos humilhando na presença do Senhor, mais de 90 pessoas diariamente ali entregando, chorando na presença de Deus. Foi algo divino, foi maravilhoso. O 5º e o 6º dia foi sobrenatural, porque Deus começou a manifestar a glória dele, e vocês vão ver o que vai acontecer na vida dessas famílias. Algo grande está para acontecer. E aqui Daniel, ele começa a se humilhar, e ele tem a visão de que tinha acabado os 70 anos, e agora ele fala, agora nós precisamos ser libertos, nós precisamos voltar para a nossa casa. E a Bíblia diz que quando, aqui no capítulo 10, verso 12, ele está na beira do rio Tigre, ele tem uma visão do próprio Cristo. A visão é tão forte que ele não suporta a presença de Deus, ele cai, mas o Senhor pega ele pelo ombro. Há uma teofania, há uma manifestação da glória de Deus, e naquele momento, Gabriel, ele diz assim, olha, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender, e ao humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas fazia 21 dias que Daniel estava orando. Olha a batalha espiritual. Mas no verso 13, ele fala, olha, fique tranquilo, você está orando há 21 dias, mas desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a tua oração. É que eu fiquei preso pelo príncipe da Pérsia, e a luta foi tão grande que Deus teve que enviar Miguel, o arcanjo Miguel, para ajudar o primeiro de um dos filhos de Deus, dos príncipes, mas eu obtive vitória. Levanta a tua mão nesta noite. Deus está falando aqui que as tuas orações, debaixo da humilhação, da entrega, elas vão romper os céus de bronze, elas vão chegar até as narinas de Deus, e o Senhor vai enviar o teu anjo com a tua espada desembainhada, para pelejar em favor da tua casa, da tua família. Aqueles que não saírem sob o poder da intercessão, Deus vai mandar Miguel, vai mandar Gabriel, mas vai entregar a bênção recalcada, sacudida, transbordante, e